Assim, verifica-se que o modelo ideal de conduta feminina era ser educada, porém, essa educação serviria apenas para cumprir seu papel de mãe e esposa. A maioria das mulheres não tinha oportunidade de trabalhar apenas caso fossem obrigadas devido à situação financeira. Ser bem educada, submissa e agradar a todos ao seu redor poderia torná-la a pretendente perfeita. Esse é um dos trechos do livro Mulheres Gaúchas na Imprensa do Século XIX, Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul e organizada pela professora da UX, Cecil Giannini Albert Zinani, que nos brinda com a sua presença novamente, acho que uns 2, 3 anos depois de ter conversado ainda quando gravávamos na Casa de Leitura do Legislativo. Agora estamos no estúdio aqui no segundo subsolo do prédio da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Professor, uma honra tê-la conosco. A satisfação é toda minha para voltar a conversar sobre um assunto que me é tão significativo, por ser o meu trabalho de pesquisa dentro da universidade, né? Nós começamos aqui de forma ilustrativa para abrir o programa com um trecho do artigo A Estátua Luso-Brasileira de Maria Clara da Cunha Santos, autoria feminina no Brasil, oitocentistas, para situar quem nos acompanha. Aliás, o texto do Guilherme Barpe. E ali ele contextualiza o conceito que se tinha, pelo menos o conceito mais genérico, da mulher no século XIX, e aí com uma perspectiva absurdamente machista, né? Quer dizer, uma mulher submissa, feita para obedecer o marido, cuidar da casa, quer dizer, e aí vocês vão numa pesquisa iniciada em meados dos anos 80 aí, do século XIX, verificar que naquela época, num contexto eminentemente machista, mulheres gaúchas conseguiram se projetar ao ponto de publicarem textos em periódicos portugueses, aí devidamente organizados no almanaque literário. Eu gostaria então que a senhora, de uma forma mais didática, começasse contextualizando isso, já essa provocação, como que no ambiente machista aí tivemos escritoras proeminentes e por que tanto tempo para se conseguir descobrir que esses textos foram produzidos? Na verdade, o Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro, ele foi uma publicação muito longeva para os padrões do século XIX, porque começou em 1853 e foi até 1930, ou 32, uma coisa assim. E nesse almanaque, algumas senhoras, não só gaúchas, né, mas brasileiras, né, e portuguesas, e da Ilha dos Açores, né, elas conseguiram publicar dentro desse almanaque, usando o espírito de almanaque, porque almanaque não era uma revista comum, era um almanaque, ele tinha curiosidades, charadas, tinha uma série de sessões e, na verdade, nós tivemos, então, mulheres do Rio Grande do Sul, século XIX, em que as mulheres deviam, em primeiro lugar, ter pouco acesso à educação. Segundo lugar, trabalhar não se cogitava, porque, imagina, isso era uma desonra para a família. E elas também se sentiam diminuídas diante da sociedade em ter que trabalhar, porque isso era um atestado da falência, né, financeira do conjunto familiar, né? Então, essas mulheres, elas tinham essa vida, assim, muito, digamos, para o lar, para a sociedade, porque era interessante que elas soubessem tocar piano, falar um pouco de francês, né, para poder estar na sociedade. Ou seja, a literatura não passava nem perto, né? É esse que é o caso. Mas elas basicamente tiveram acesso como? Porque nós estamos tratando de escritoras aqui desconhecidas. Eu conversava com a senhora momentos antes da entrevista e dizia, professora, eu desconhecia aqui. E a senhora falou, eu também não conhecia as Claro. autoras até fazer a pesquisa. Elas escreveram e enviaram esses textos por correio, foram até a Europa, porque nós estamos tratando de um cenário em que, para homens, ir até São Paulo, por exemplo, estudar na Faculdade de Direito, que nós temos ali as grandes figuras proeminentes do movimento republicano,
Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, aquelas figuras todas. Eles estudarem na Faculdade de Direito de São Paulo era um grande feito poder se deslocar até o centro do país. Imagine, então, mulheres no interior do Rio Grande do Sul se deslocarem até Portugal. Como é que funcionou isso? Pois é, isso é uma das grandes interrogações que nós temos. Como é que essas mulheres chegaram a esse resultado? Por exemplo, a escritora que eu estudo dentro desse elenco é a Anália Vieira do Nascimento. Ela era irmã do Damasceno Vieira. O Damasceno Vieira é um escritor importante e ele é bastante lido, tanto no Rio Grande do Sul quanto na Bahia, depois que ele se mudou para lá. E, digamos, a Anália até se entende que tenha tido essa ligação em função do irmão, que ele circulava nesses meios. As outras mulheres, a gente não sabe exatamente como elas chegaram lá, mas o interessante... Mas é garantido que foram até lá. Não, os textos foram, elas não necessariamente. Vocês não têm como saber? Não temos como saber. Daqui a pouco mandou pelo correio? Provavelmente, né? Então, agora, era muito interessante, por exemplo, participação, porque os homens que escreviam eram autores. As senhoras que escreviam eram colaboradoras. Curioso, né? Elas não eram autoras, elas eram colaboradoras. E havia todo esse envolvimento dessas pessoas. A Anália, por exemplo, foi a pessoa que mais... Ela publicou durante 20 anos, foi a pessoa que mais colaborou. E não se sabe de publicações dela em qualquer outra revista. Ela publicou exclusivamente no Almanaque de Lembranças. Né? Agora, houve outras autoras aí, por exemplo, essa Julieta de Melo Monteiro, não, tem obra, a Maria Clara, que tu falaste, tem obras publicadas, né? A Maria Clara deve ser de Pelotas, porque tem gente de Rio Grande, Pelotas, que era um polo importante, né? Rio Grande... Cachoeira. Rio Grande, vocês até situam um periódico fundado por uma mulher, o Corimbo, né? O Corimbo, exatamente, das irmãs Monteiro lá e que era a Bormann que publicava muito nesse periódico. As revistas lançadas não só por mulheres, mas nós temos a mais clássica, o pessoal que estuda literatura do século XIX, que é a revista do Partenon Literário, elas basicamente se organizam como um conjunto de publicações de saraus, de grupos. De grupos. Eles chamavam os gabinetes de leitura. Gabinetes de leitura, né? O pessoal, ou seja, se encontrava para ler textos... Depois produziam. Eventualmente produziam, Sim. Aí publicava. Então, publicavam. basicamente, são volumes com artigos, textos diversos, né? Exatamente. Agora, esse almanaque de lembrança, ele tinha mais cunho de almanaque mesmo. Né? E almanaque é uma produção muito diversificada, tem muita coisa em almanaque, né? Isso circulava tanto no Brasil quanto em Portugal? Circulava e nas colônias portuguesas ultramarinas também. De um modo geral, assim. Sim. Tinha uma circulação bem grande. Inclusive, não é só do Rio Grande do Sul, há de mulheres de todo o Brasil. Lá no Piauí tem algumas mulheres também que escreveram e foram publicadas no Almanaque de Lembranças. Professora, para além dos textos, o que vocês conseguiram investigar assim, do perfil dessas mulheres? Elas fizeram algo para além de publicar os textos? Elas tinham uma conduta social diferenciada? Ou alguma era separada? Ou exerceram alguma função liberal? Algumas eram professoras. Porque... qual é a única profissão que uma mulher poderia ter que não seria assim, digamos... Isso é citado no livro, a docência como um aspecto de ascensão social, digamos assim. Não seria tanto de ascensão social. Mas não ascensão econômica, mas aquela projeção... Seria uma profissão compatível com o perfil feminino. Porque a mulher servia para quê? Para cuidar. Né? Então, a professora, a enfermeira são atividades eminentemente cuidadoras. A primeira universidade que aceitou mulheres, por exemplo, foi na Rússia, no final do século XIX, e qual foi o curso de enfermagem, né? Claro, é bem típico, porque a mulher é cuidadora, né? Sim. Então, a enfermagem, ela cuida do paciente, a professora cuida das crianças, procura ensinar, né? Então, é esse aspecto do cuidador.
né? Então, é bem complicada essa situação. O que acontece com as mulheres, na realidade? As mulheres vão para o mercado de trabalho por ocasião das guerras. Claro. Havia necessidade de suprir esse mercado de trabalho. Ou seja, o marido morreu? Ou não, os homens estavam no fronte. Então, nas próprias fábricas de material bélico, alguém precisava produzir, continuar a produção. O trabalho das cidades podia continuar. A Michelle Perrot tem no livro dela, Mulheres Públicas, tem uma foto de uma mulher dirigindo um bonde, né? Isso na Primeira Guerra Mundial. Né? Então, as mulheres tiveram que assumir. Aí, isso acontece no século XIX, acontece no século XX, inclusive no final do século XIX, há todo um movimento, quando os homens voltam da guerra, eles retomam os seus afazeres, os seus cargos, as mulheres que permanecem no mercado de trabalho sempre em funções inferiores, né? Porque quem vai para a chefia são os homens, né? E o grande problema era, se a mulher se torna independente economicamente, o casamento deixa de ser uma obrigação, ele passa a ser uma opção. E isso não convinha, digamos, numa época que tu queres que as pessoas, que os governos especialmente, precisam aumentar a população. Porque quanto maior a população, maior, digamos, o poder do país. Né? Sim, que é mais ou menos na contramão do que acontece hoje. Exatamente. Hoje já é no sentido inverso, controle de populações por causa de... Exatamente, mas isso não acontecia no século XIX, começo do século XX. Por causa do sistema educacional, que às vezes não dá conta... Exato. Saúde, principalmente quando se está tratando de serviço público, né? Porque nem todos vão ter recursos para pagar não tem acesso. Privado, né? né? Não, e essa é que é a grande questão ali, né? Das mulheres. E o que acontece, por exemplo, na questão da literatura, que é uma coisa que eu acho, assim, absolutamente incrível. Tu vai encontrar, por exemplo, no século XIX, tá? No século XVIII ainda, uma inglesa, Mary Wollstonecraft, que publica um livro, Vindication of the Rights of Women, que ela reivindicava os direitos da mulher. E que direito é esse, em primeiro lugar? A educação. Em segundo lugar, a propriedade. Né? Porque ela podia herdar qualquer coisa, pertenceria tudo a Maria. Ela não herdava. Sim, escriturar em Exatamente, nome próprio. Ela não tinha nada. Por isso que a Virginia Woolf dizia uma renda uma renda de 500 libras por ano e um quarto com chave, né? Para poder ficar lá e escrever, né? Porque senão não tinha chance. Essas autoras, nós já citamos aqui de forma ilustrativa algumas, o cidadão comum hoje consegue ter acesso a algum livro publicado, coisa do tipo, ou ficou só nesse terreno meio, assim, publicou o artigo, escreveu uma crítica e ficou por aí? Não, há autoras que escreveram livros e os livros continuam sendo publicados. Né? O caso da Julieta Mello Monteiro, aí, por exemplo, ela continua sendo publicada, né? Outras autoras que foram publicadas e as obras foram resgatadas, algumas foram republicadas, outras não. Né? Então, na verdade, teve um trabalho muito grande de resgate aí em Santa Catarina pela professora Zaide, que conseguiu revitalizar toda essa escrita do século XIX. E nós estamos tratando de que gênero, preferencialmente, professora? Crônicas, contos, romance, poesia? Em geral, escreviam poesia. Em geral. Agora, há romancistas, tá? Há contistas, né? Mas, em geral, o dominante era poesia. Uma autora que eu estudei, a Anália, por exemplo, né, que vai ser, o meu artigo sobre a Anália vai ser publicado na obra da PUC, que é quem está coordenando essa pesquisa toda. Né? Que aqui é bem detalhado Sim, porque nós pegamos o que o nosso grupo aqui... Porque o nosso grupo, na realidade, é afiliado ao grupo de Porto Alegre, que não é de Porto Alegre. Na realidade, nós somos em 3 universidades fazendo esse trabalho. O grande projeto é o projeto de biografias das senhoras rio-grandenses. E até o nome do projeto, assim, digamos, a palavra-chave é Camafeu.
né? É bem sugestivo, né? Então, a gente chama o projeto Camafeu, né? E esse projeto, a sigla do nome, como a gente chama em pesquisa, é a sigla do projeto, né? A sigla do projeto Camafeu. Então, tem a FURG, de Rio Grande, que trabalha, a PUC, de Porto Alegre, que está sediando toda essa pesquisa. Inclusive, o objetivo é escrever a biografia dessas senhoras, né? E o meu trabalho foi escrever a biografia da Anália, com os materiais que eu consegui arrecadar. É Porto Alegre, Rio Grande e nós aqui que estamos fazendo esse trabalho. E veio, inclusive, uma professora da Universidade de Barcelona para dar um curso sobre biografias, para mais ou menos nos instrumentalizar como é que teríamos que escrever essa biografia. Só para compartilhar com quem está nos acompanhando e, sobretudo, que não tenha manuseado o livro, ou lido, dessa figura, a Anália, que a senhora fala, que aspecto nós poderíamos destacar assim, na linha que vem acompanhando essas obras, de um perfil mais progressista, de uma mulher mais revolucionária, de tentar estar à frente do seu tempo, né? Que eu imagino que é sempre uma pauta muito cara. Eu lembro que na entrevista anterior a senhora e sua colega batiam muito nesse aspecto da mulher mais progressista. Assim. O que nós poderíamos tirar disso? Olha, a Anália, na verdade, o que nós observamos na obra da Anália? Ela escreve suas charadas, seus logogrifos. Eu tentei resolver eu não consegui. Quando eu descobri a resposta, fiquei apavorada, porque eu não tinha nem ideia que aquela palavra existisse, né? Algo assim. Então, ela era uma mulher muito, muito atilada. Ela escreveu poesia, ela escreveu essas logogrifos, etc. E ela escreveu crítica literária. E eu li a crítica literária dela e eu fiquei absolutamente surpresa. Pressupõe uma bagagem boa de leitura. Né? Exatamente. O que mostra que elas tinham um conhecimento muito bom. Né? Elas tinham um conhecimento muito bom. E o poema dela é muito dentro da linha do romantismo. Então, não tem algo assim muito revolucionário. Só tem um poema dela bem interessante, chamado Epístola, em que ela diz que ela começa a apontar os aspectos, a questão do naturalismo, do realismo, ela aponta e que ela diz que ela não é competente para escrever sobre essas coisas, que o que ela pode ser mesmo é uma mera logogrifista. Ela encerra o poema assim, mas a gente vê que ela tinha uma cultura muito grande. Né? Que aliás não é pouca coisa também. Para a época, resta ver hoje em dia também o valor que se dá aos ilustradores, né? E as pessoas que fazem, os chargistas, cartunistas. A bagagem que tem que ter é extraordinária, né? Exatamente. Até no programa aqui, quando nós convidamos os autores, muitas vezes vem um ilustrador junto, né? E é tratado na mesma altura, como um autor. Mas ele é um autor. Ele é um autor. Porque as pessoas sempre têm aquela ideia, o livro do fulano com ilustrações. Não, mas as ilustrações também são uma autoria, né? Claro que a autoria é evidente, né? Então isso é interessante isso. É bem interessante. E a Anália, ela era professora, ela era casada, o marido dela, o que era? Ele era, não me lembro o que o marido fazia. E ela, descobrimos, inclusive, a escola em que ela trabalhou, né? E morreu relativamente, 50 e poucos anos, né? Morreu relativamente Bem, professora, nova. Quando o entrevistado é bom, o tempo voa. E nós nem chamamos as dicas do autor, que é um espaço que precisa ter. Então, de imediato, vamos mandar rodar a vinheta aí. Dicas do autor. Recebendo então aqui a professora Cecil Zinani. Já nesse espaço de dicas do autor, nós damos um tempo, uma pausa na abordagem de mulheres gaúchas na imprensa do século XIX, livro pauta do Café com Letras dessa semana, e vou pedir que de forma breve a senhora compartilhe com quem está nos acompanhando nesse momento. Podem ser clássicos, lançamentos, autores desconhecidos, o que a senhora entenda que quem está em casa precisa. Olha, vou atrás porque a professora me indicou e preciso ler isso aqui.
Olha, na verdade, eu andei comprando os livros na Feira do Livro e não consegui ler, então não posso te indicar, infelizmente não posso te indicar. Entre eles, um da minha amiga Elisana Bertucci, né? Ex-patrona. Exatamente, que eu estou ansiosa por ler, mas ainda não tive a oportunidade, mas acredito que vai ser um grande livro. Fresta no Sótão, eu tenho a impressão que mas que ela trouxe para cá um livro que foi uma pesquisa sobre canções gauchescas e tal. Esse é a pesquisa sensacional, dela. Esse é a pesquisa dela da universidade, sim. Aureliano de Figueiredo Pinto, grandes figuras assim, do tradicionalismo gaúcho ali, ela montou todo... Mas eu gostaria de recomendar um que eu recém terminei de ler, né? Apesar que o pessoal diz, a gente vê na TV, mas não é a mesma coisa. O Conto da Aia, que eu achei muito, muito interessante. Eu estou lendo um livro atualmente, em nome de Salomé, que é sobre a escritora Salomé Urenha da São Domingos, e escrito pela Júlia Alvarez, a mesma autora de No Tempo das Borboletas, que é uma obra absolutamente fantástica, que eu trabalhei naquele meu livro de História da Literatura, Questões Contemporâneas, que é que eu trabalho mulheres que escreveram sobre ditaduras, né? E achei muito interessante. Outra obra que eu li recentemente também, que eu achei muito boa, foi Malinche, da Laura Esquivel, né? Então, são obras que eu acho que são muito boas. E literatura latino-americana, leiam sempre Borges, leiam sempre Cortázar. Eles são impagáveis, são ótimos, né? Acho que tem muita coisa boa para ler. Maravilha, e eu só falaria num livro que eu acho um dos livros mais inteligentes que já foram escritos. As Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift. Jonathan Swift. Esse livro é literalmente... Eu lembro que meu pai me deu um exemplar de época. Revolucionário. Mas não é para pegar a partezinha lá do Lilliput, né? Por favor. Tem que ler o livro na edição integral. Aí vale a pena. Quando ele chega naquela parte dos cavalos, a última parte, é literalmente extraordinário. Muito legal, professora. É sempre um privilégio poder recebê-la aqui e acompanhar essa evolução de uma pesquisa que muitas vezes as pessoas criam aquela imagem assim do gueto acadêmico, né? Os caras que estão lá na universidade, e a senhora faz exatamente o caminho inverso, que é trazer a academia para o meio do cotidiano. Mas eu acho que essa é a nossa função. Então eu quero lhe cumprimentar bastante e aproveitando que ainda temos um minuto, que a senhora situe quem está nos acompanhando do andamento desses projetos, desses trabalhos que poderão resultar em livros novamente. Aí eu vou pedir que daqui a uns meses a senhora retorne ao programa, enfim. O que está sendo feito ainda? O que nós estamos fazendo? O nosso grupo de pesquisa, nós estamos, como o meu grupo de pesquisa, meus alunos e orientandos, meus bolsistas, eles são entusiastas, nós resolvemos fazer outro trabalho na linha do Almanaque de Lembranças, só que com a revista A Mensageira, que é um periódico que é escrito por mulheres, quer dizer, havia colaboradores também, dirigido por mulheres e que circulou em São Paulo durante mais ou menos 3 anos. Então, nós estamos agora, conseguimos uma edição facsimilar e nós estamos trabalhando, até eu já escolhi minha autora que eu vou trabalhar, que é a Júlia Lopes de Almeida. Até aí, eu já consegui escolher minha autora. Né? Ganhou a briga. Eu ganhei a briga, isso aí. Mas eu acho que vai ser um trabalho muito bom e o objetivo é chegar no final do ano que vem com mais uma obra. Tá, então a senhora já se considere convidada e ficamos aguardando a sua nova obra. Tudo bem, obrigada. Então, mais uma vez, muito obrigado, professora. Olha, eu que agradeço, foi uma satisfação ter estado aqui com vocês, aliás, sempre é, né? E é muito bom falar sobre literatura, sobre livros, sobre as pesquisas que nós estamos organizando. Muito obrigado. Acabamos de conversar, então, com a professora da UX, escritora Cecil Janine Albert Zinani, ela que acaba de lançar aqui em Caxias do Sul, Mulheres Gaúchas na Imprensa do Século XIX, Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro, que é a dica de leitura principal do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.